Covid-19 é uma doença causada pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. Muitas pesquisas estão sendo realizadas a fim de compreender melhor a maneira como o vírus age no organismo humano e buscando estratégias eficientes de tratamento para os casos confirmados. Diante disso, para compreender melhor a Covid-19 e a infecção pelo SARS-CoV-2, o vídeo de hoje traz alguns conceitos básicos, os quais são veiculados diariamente nos noticiários e nos artigos científicos. São considerados casos suspeitos de Covid-19 todos os casos de síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave. Na síndrome gripal, o indivíduo se apresenta com um quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que relatada, acompanhada de um dos seguintes sintomas: tosse, dor de garganta, coriza ou dificuldade respiratória. Na suspeita de Covid-19, a febre pode não estar presente. Em crianças, considera-se também a obstrução nasal na ausência de outro diagnóstico específico. E em idosos, a febre pode estar ausente. Deve-se considerar também, nessa faixa etária, critérios específicos de agravamento da doença, como síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência. A síndrome respiratória aguda grave são os casos de síndrome gripal que é presente dispneia, desconforto respiratório, ou pressão persistente no tórax, ou uma saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente, ou ainda coloração azulada dos lábios ou do rosto. Em crianças, além desses itens, observar-se há batimento de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência. Os casos suspeitos podem ser confirmados por meio de critérios laboratoriais ou critérios clínico-epidemiológicos. A confirmação por critérios laboratoriais se dá com testes de biologia molecular, o PCR em tempo real, com resultado detectável para o SARS-CoV-2, ou por testes imunológicos, que são os testes rápidos e as sorologias. Esses testes detectam a presença de anticorpo IgM ou IgG específicos para o SARS-CoV-2 em amostra coletada após o 7º dia do início dos sintomas. A confirmação pelo critério clínico-epidemiológico se dá em todo caso suspeito de síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave que apresentem histórico de contato próximo ou domiciliar com pacientes confirmados laboratorialmente para Covid-19 nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas, para os quais não foi possível realizar a investigação laboratorial específica. E quando considerar um caso curado para Covid-19? Segundo o Ministério da Saúde, perante as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, são considerados curados os casos em isolamento domiciliar que foram confirmados e passaram por 14 dias de isolamento a contar da data de início dos sintomas e que estão assintomáticos. Os casos em internação hospitalar são considerados como curados diante de avaliação médica, considerando melhora clínica, laboratorial e radiológica. Em casos de isolamento domiciliar, a liberação do paciente deve ser definida de acordo com o plano de contingência local, podendo ser realizada a partir de visita domiciliar ou remota. Caso descartado é o caso suspeito de síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, um resultado laboratorial negativo para coronavírus, ou seja, SARS-CoV-2 não detectável pelo método de PCR em amostra preferencialmente obtida de raspado de nasofaringe. Deve-se considerar a oportunidade da coleta ou confirmação laboratorial para outro agente etiológico. A transmissão local se dá em casos de pessoas que se infectaram pelo coronavírus que não estiveram no exterior, mas tiveram contato com pacientes confirmados. No Mato Grosso, Cáceres, Tangará da Serra e São José dos Quatro Marcos apresentam transmissão local. A transmissão comunitária se dá em casos de transmissão do vírus entre a população, onde não pode-se determinar a origem do contágio.
No Brasil, o Ministério da Saúde decretou transmissão comunitária do SARS-CoV-2 no dia 20 de março de 2020, quando existiam 904 casos em 24 estados do país. Porém, isso não significa que todos os estados e cidades tenham essa modalidade de transmissão. No Mato Grosso, hoje, existem 5 cidades apresentando transmissão comunitária: Rondonópolis, Cuiabá, Várzea Grande, Sinop e Pontes de Lacerda. A semana epidemiológica é uma maneira de padronizar a variável tempo para fins de vigilância epidemiológica, permitindo a comparação de eventos epidemiológicos ocorridos em diferentes períodos e também facilita a comparação entre países. Por convenção internacional, as semanas são contadas de domingo a sábado. A primeira semana do ano é aquela que contém o maior número de dias de janeiro, e a última, a que contém o maior número de dias de dezembro. Hoje, dia 28 de abril, nos encontramos na 18ª semana epidemiológica de 2020, que se iniciou no dia 26 e terminará em 2 de maio, de acordo com o calendário epidemiológico de 2020.